nós vamos falar sobre a força de atrito, tá? Então, isso aqui é dando continuidade àquela parte lá relacionada às leis de Newton. Nós apenas vamos incrementar agora aqui mais uma força a ser estudada. Então, o que é a força de atrito, tá? Então, a força de atrito, ela se aplica muito bem à terceira lei de Newton, que é a questão de ação e reação. Ou seja, a força de atrito é uma força que vai acontecer entre duas superfícies, tá? E essa força acontece geralmente pela questão da rugosidade dessa superfície. Então imagina que você tenha que empurrar um caixote de madeira em um piso cerâmico, bem lisinho, né? Polido, encerado. Você vai ter uma certa facilidade para empurrar. No entanto, se você para de empurrar, ele pode ter um certo movimento, mas depois ele vai parar. E quem que faz essa caixa de madeira, esse caixote parar? A força de atrito, tá? Ou seja, existe uma resistência para o movimento. Então, a força de atrito ela acaba sendo que uma força resistível, ela tende a ser contra o movimento, tá? Então, eu empurro o caixote sobre um cimento cerâmico muito áspero, você vai ter muito mais dificuldade. Então, quanto maior for a rugosidade dos materiais, maior vai ser essa força de atrito, ou seja, maior vai ser essa oposição ao movimento. Então eu aplico uma força, a reação aplica uma força de volta, tá? E aí o que acontece? Dependendo desses valores e da aspereza, você pode colocar o objeto em movimento ou não, tá? Então, nós vamos aqui exemplificar alguns casos, tá? Nós temos dois tipos de atrito. Nós temos o atrito estático e o atrito cinético. O que é o atrito estático? O atrito estático é quando o objeto está em repouso. Ou seja, você aplica uma força em um determinado objeto, mas você não consegue mudar o seu estado. Ou seja, ele não vai alterar a sua velocidade. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele continua no seu movimento retilíneo uniforme. Ou seja, essa força que eu apliquei não foi suficiente, tá? Se o objeto está em repouso em relação a um dado referencial, uma caixa, eu empurrei, botei bastante força, mas ela não saiu do lugar. Então, existe um atrito ali, impedindo esse movimento. E então, quando eu não consigo mover meu objeto, o que acontece? Eu vou te dizer que esse atrito ele é um atrito estático, tá? E essa força de atrito ela vai ser sempre o que? Proporcional à força que você aplicou. Se eu empurrei a caixa com 30 N e a caixa não se moveu, tenho ali uma força de atrito de 30 N. Eu apliquei 50, aí a caixa não se moveu. Aí a força de atrito é 50. Então, enquanto o objeto estiver em repouso, tá? A força de atrito estática vai ser igual à força aplicada, tá? Quando você aplica uma força que você consegue vencer esse atrito, ou seja, uma força maior do que a força de atrito máxima, o que vai acontecer? O objeto vai alterar o seu estado inicial. E aí ele vai alterar a sua velocidade. E aí nesse caso nós vamos ter um atrito que nós chamamos de atrito dinâmico, tá? De velocidade, tá? Então, no caso do repouso, né, qual vai ser essa força de atrito máxima? Nós temos aqui o caso. A força de atrito máxima, pessoal, nós vamos representar atrito com esse mizinho aqui, tá? Uma letra grega, mi, vezes a normal. Nós temos aqui o seguinte, um bloco. Esse bloco está sujeito a uma força peso, que depende da massa e da gravidade, nesse caso aqui na Terra. E essa superfície vai ter um contato com essa caixa. Então ela vai aplicar uma força chamada de força normal. Essa força normal, ela cria basicamente um certo equilíbrio, porque você tem uma gravidade puxando o objeto para o centro da Terra. Por que esse objeto não está afundando? Porque por reação, a Terra, né, a superfície nesse caso aí, está aplicando uma força contrária a esse objeto, que nós chamamos de normal. Então nessas condições aqui na horizontal, essa força normal ela está sendo igual a força peso, tá? Então tem equilíbrio, o objeto não está subindo nem descendo, então normal está sendo igual a peso. Se eu inclino o meu plano, aí essa normal ela vai mudar,
ela vai deixar de ser igual ao peso e ela vai depender do ângulo de inclinação. A gente vai fazer algumas questões na frente, a gente vai levar em consideração esse ângulo de inclinação. O certo é que a normal é uma força que é aplicada pela superfície. O peso não é sempre para o centro da Terra, não depende de ângulo. As coisas são puxadas sempre para o centro da Terra. A normal depende da inclinação. Aqui nós temos um caso horizontal, mas o plano pode inclinar e aí nós teremos que a normal também inclina nesse caso aí. E aqui eu tenho um rapaz aplicando uma força nesse bloco. Quando ele aplica uma força aqui, vai surgir uma força contrária aqui que nós chamamos de força de atrito. Essa força vai se opor ao movimento desse bloco, tá? Então, se esse rapaz aplicar aqui 30 newtons e essa caixa não se mover, esse atrito aqui vai ser de 30 newtons, tá bom? E se ele aplicar uma força, ele se moveu, quanto é que vai ser esse atrito? Ora, esse atrito, pessoal, a força de atrito máxima é esse μ, que é o coeficiente de atrito. Isso aqui é uma grandeza, pessoal, adimensional, tá? Como tudo é força sobre força, não tem dimensão, é só um valor. Então, esse coeficiente de atrito depende do quê? Da rugosidade do material. Quanto mais áspero o material, maior o coeficiente de atrito. Então, se eu tenho uma calçada de cimento bruto, ali tem um coeficiente. Se eu tenho um piso bem lisinho, polido, encerado, o coeficiente ali é muito menor. Você tem uma pista de gelo. Você vê que as pessoas, para conseguir andar no gelo, é muito complicado. Por quê? Porque quase não tem atrito. É o atrito que te permite caminhar. Quando você vai caminhar, o que você faz? Você aplica uma força para trás. A reação, que nesse caso é a força de atrito, é a reação que o solo causa no teu pé para tu ir para frente. Se por acaso não tiver atrito, ou seja, o chão está liso, você não anda, você escorrega. Às vezes pode acabar caindo, tá? Então a força de atrito é que te leva para frente, não é a força que você aplicou. A força que você aplicou para trás. A reação é que te leva para frente. O atrito máximo, então, ele é calculado a partir desse coeficiente de atrito estático, tá? Quando o objeto está em repouso, vezes essa normal, onde essa normal é obtida a partir da massa vezes a gravidade e, claro, do ângulo que esse objeto faz com o plano. Se é na horizontal, o ângulo, o resultado disso vai dar 1, então não vai ser o caso igual ao peso, tá? Essa normal vai ser o próprio peso, massa vezes a gravidade. O gráfico, pessoal, nós temos o seguinte, ó. Então, quando ele está em repouso, que é o que nós chamamos de atrito estático, então isso aqui ele é linear, ele cresce linearmente, ou seja, se eu aplicar uma determinada força, eu vou ter um determinado atrito, tá? Determinada força aqui, eu vou ter um determinado atrito. Só que aí, à medida que eu vou aumentando essa força, aumentando, vai chegar um momento de criticidade, ou seja, um momento em que o objeto vai entrar na iminência do movimento. Ou seja, se eu aumentar um pouquinho a força, esse objeto vai se mover. Tá? Eu chamo de iminência do movimento. Esse é o que eu tenho a força de atrito máxima nesse momento. Quando eu acrescentar um pouquinho de força aqui, esse objeto começa a se mover. Quando ele começar a se mover, aí esse atrito ele diminui um pouquinho e aí ele vai ser constante. Aí ele passa a se chamar atrito cinético. Tá? Tem um Czinho aqui, ó. Ele é cinético, então é da parte do movimento. E o cinético ele é constante. Se eu aumentar a força, o atrito continua o mesmo. O que vai mudar aí é a aceleração do objeto que vai aumentar. Se eu diminuir a força, diminui a aceleração. Se eu diminuir a ponto de ser menor do que o atrito cinético, aí o objeto tende a parar após algum tempo. Mas se eu colocar uma força muito grande, ele apenas vai acelerar mais. O atrito, a partir do momento que ele entra em movimento, ele é mantido. Então veja que o atrito estático ele é um pouco maior no seu momento máximo do que o atrito cinético. Ou seja, é sempre mais complicado você colocar um objeto em movimento. Depois que ele se encontra em movimento, é um pouco mais simples para você manter esse movimento. Uma certa quantidade de força é suficiente, tá? E aí nós vamos fazer aqui algumas aplicações para a gente poder compreender melhor como é que funciona essa ideia e as aplicações diversas que envolvem a questão do atrito. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos o seguinte, ó, os blocos de massas MA com a massa de 6 kg e um bloco B com a massa de 4 kg, tá?
eles estão ligados por um fio ideal e eles são arrastados sobre um plano horizontal por uma força paralela a esse plano, que tem uma intensidade de 60 newtons. Então eles estão ligados por um fio e está se puxando aqui esse bloco B, consequentemente esse fio conecta o bloco A e arrasta todo o conjunto, tá? Conforme a figura abaixo. O coeficiente de atrito que tem entre essas duas superfícies vale 0,4. E nós vamos adotar que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aí nós temos alguns questionamentos aqui. A letra A pede que a gente calcule a intensidade da força de atrito que atua em cada um dos blocos. Então ele quer que a força de atrito que atua no bloco A e a força de atrito que atua no bloco B. A letra B quer saber qual é a aceleração que o conjunto adquire. Como todo mundo está no mesmo bloco, é um conjunto interligado, então eles adquirem a mesma aceleração. Isso nós vamos fazer na letra B. A letra C quer saber a intensidade da força de tração, ou seja, a força de tração que tem nesse fio bem aqui assim, no meio. Então vamos resolver letra por letra. Então a letra A, ele quer a força de atrito que atua em cada bloco. Então, nós temos aqui uma força normal, que é a força exercida pela superfície do bloco A. Como o plano é horizontal, essa normal A é igual ao peso de A. A normal de B é igual ao peso de B, porque elas são paralelas, tá? Então, nesse caso, elas são iguais. E quem é o peso? O peso é a massa vezes a gravidade, que nós adotamos aqui 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se você aplicar aqui, ó, quem vai ser essa força normal de A? Vai ser a massa de A, nesse caso é 6 kg, que nós colocamos lá, vezes a gravidade que é 10, então a normal de A vai dar 60 newtons. A normal de B é a massa de B, que nesse caso é 4, vezes a gravidade que é 10, então a normal de B vai dar 40 newtons. Tá? Então quem é a força de atrito, pessoal? A força de atrito, a força de atrito, nesse caso de A, é quem? É o coeficiente de atrito cinético, nesse caso, né, que está em movimento, o conjunto, vezes a normal de A. Aqui vai ser quem é a força de atrito em B? É o atrito cinético vezes a normal de B. O coeficiente que ele deu foi 0,4, né? Então a força de atrito em A é 0,4 vezes 60. Tá? 0,4 vezes 60 dá o que? Dá 24 newtons. Tá? Dá 24. A força de atrito que atua em B é quem? 0,4 vezes 40. 0,4 vezes 40 dá o quê? Dá 16 newtons. Portanto, essas são as forças de atrito que atuam em cada bloco. Tá? Então, no bloco A, ele tem uma massa de 6 kg, portanto, essa massa de 6 kg vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, dá 60 newtons. Como o coeficiente de atrito é 0,4, eu multiplico, né, a normal pelo coeficiente de atrito, e aí eu tenho uma força que atua nesse bloco. No outro bloco, mesmo caso, só que aqui eu tenho uma massa de 4, isso aqui dá 40 newtons. Tudo bem? Então, essa é a resolução da nossa letra A, tá bom? A letra A. Agora nós vamos para a letra B. A letra B pediu o que foi? Pediu a aceleração adquirida pelo conjunto, tá? Então quem é que é a aceleração, pessoal? A aceleração aliás, a segunda lei, né? A segunda lei diz que a força é equivalente à massa vezes a aceleração. Só que essa força é a força resultante. É toda a força que atua no sistema. E aí o que eu tenho? Eu tenho uma força que está sendo aplicada nesse conjunto, que foi dado lá na questão, de 60 newtons. É a força que empurra o conjunto, uma força de 60 newtons. Tá? Então eu tenho aqui uma força de 60 newtons. E eu tenho o atrito. O atrito é uma força resistente. Ela é contrária ao movimento, então eu vou subtrair. É preciso que essa força seja, na verdade, maior do que a força de atrito, porque se ela não for maior, o objeto não chega a se mover e passa a ser um atrito estático. Então, quem é a força resistente nesse caso? É o atrito do A e o atrito do B. Eu somo esses dois, 16 mais 24 dá o quê? Dá 40. Significa que eu tenho 40 newtons no sentido oposto. Então, a força resultante vai ser isso. 60 é a força que está empurrando o conjunto, ou arrastando, né? Como está sendo proposto lá.
E 40 é o atrito, a soma dos atritos. São dois blocos, cada bloco possui uma quantidade de atrito, de força de atrito, oposta a esse movimento. Então, nesse caso, eu vou ficar com 60 menos 40. A massa é a massa do conjunto, pessoal. É a massa de A mais a massa de B. Tudo isso vezes a aceleração. Então, resolvendo aqui, ó, aqui dá quanto? Aqui dá 20, né? Resultado. Quem é a massa de A? É 6. A massa de B? A massa de B é 4. Então, isso aqui dá o quê? Dá 10. Isolando o meu A, ele passa, esse 10 passa para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com 20 dividido para 10. E 20 para 10 é o quê? 2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Ou seja, esse conjunto adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, tem uma força de 60 N puxando, mas tem um atrito de 40. No final das contas, o que vai ser utilizado para mover o conjunto serão apenas 20 N. E esses 20 N em uma massa de 10 kg, que é 4 desse, mais 6 kg desse, vai gerar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ótimo? Beleza. Eu vou apagar aqui para a gente fazer a letra C aqui desse outro lado. Você pode dar uma pausa aí e anotar, tá? Então, a letra C, ela quer o que na nossa letra C? A letra C, ela quer saber a intensidade da força de tração no fio. Beleza. Então, a força de tração no fio é a força que está puxando esse bloco A. Tá? Então, é a força que está puxando apenas esse bloco A. Mas eu já sei que esse bloco A tem uma aceleração de 2 metros por segundo, porque é o conjunto todinho. Então, o que eu posso fazer aqui? Aplicando a segunda lei, força é a massa vezes a aceleração. Tá? Então, a força que nós temos aqui nesse caso é uma força de tração, é a mesma força que puxa, só que nesse caso não é aquele 60 total, porque parte desses 60 está puxando esse bloco B, vencendo o atrito dele. Aí o que sobra é que é aplicado nesse A e tem de vencer esse atrito do bloco A. E aí é o que a gente vai encontrar. Então, nós fazendo a substituição, o que nós temos? Quem é que é essa força resultante? Ora, a força resultante é a força de tração aqui do fio, que é a que puxa o fio nesse caso, tá? Para esse lado de cá, menos a força de atrito, que é a que se opõe ao movimento de A. Então, se eu pegar aqui a tração menos a força de atrito em A, isso aqui é igual a massa de A vezes a aceleração. Tá? Então, a resultante, força é igual a massa vezes a aceleração, mas essa força aqui é a que puxa menos a que está resistindo. Nesse caso, quem puxa? A tração é que está puxando. E a força de atrito foi 24, que nós encontramos lá na letra A. Tá? Lá na letra A nós fizemos a força de atrito do bloco A e do bloco B. Isso aqui é igual a quem? A massa de A, que nesse caso é 6 kg, vezes a aceleração. Certo? E a aceleração nós encontramos aqui, ó, 2 metros por segundo. Então, posso tirar aqui o Azinho e botar logo 2. E aí eu faço o quê? Eu vou isolar o meu T. Então aqui eu tenho 6 vezes 2 dá 12. Esse 24 está negativo, passa para cá positivo. E aí eu somo 12 mais 24, eu tenho 36 N. Significa que essa força de tração ela é uma força de 36 N. Então os 60 N foram aplicados lá no começo, aqui, ó. Então eu usei o quê? 24 para puxar isso aqui. E os outros 36 que sobraram está vencendo o atrito de A. Como ele tem uma massa maior, é claro que ele precisou de mais força aí. Tá? Então está respondido aí as nossas 3 questionamentos sobre esse exemplo aí.